Parte 1. Numa pequena oficina de carpintaria em Vila Nova de Gaia, Manuel Silva segurava firme uma chave inglesa de aço, as mãos ásperas marcadas por anos de trabalho duro. Com 34 anos, Manuel tinha começado seu negócio de construção do zero, apenas com uma velha carrinha Fiat Ducato e uma caixa de ferramentas que herdara do pai. Agora, a empresa Silva Construções empregava mais de 40 pessoas e acabará de ganhar o contrato para renovar o histórico tribunal da cidade do Porto. Um edifício emblemático que todos os gaienses conheciam. O som do Renault Clio de Helena a estacionar na garagem trouxe um sorriso ao rosto já vincado de Manuel. Helena, sua esposa há 8 anos, era sua âncora. Manuel e Helena tinham se conhecido numa pastelaria perto do escritório de contabilidade onde ela trabalhava, entre cafés e números. Helena era uma mulher elegante, sempre vestida com um blazer azul marinho e uns sapatos de salto médios, que realçavam a sua postura firme e ao mesmo tempo feminina. Usava um colar discreto de pérolas e o seu cabelo castanho claro caía em ondas suaves pelos ombros, exalando uma sensualidade subtil que Manuel admirava ainda hoje. Manuel, estás aí a inventar alguma coisa que vai explodir? Chamou ela da porta da cozinha, com aquele tom divertido que só ela tinha. Só estou a arranjar o corta-relvas do vizinho, a senhora Santos trouxe-o esta manhã. Estava a fazer birra, mas já está quase. Helena apareceu na garagem, ainda com o fato de trabalho da firma onde era contabilista, a Valente Associados, uma empresa média onde trabalhava há 3 anos. Os seus olhos verdes, embora cansados, brilhavam com uma sabedoria metódica e um sorriso que conseguia sempre aliviar qualquer tempestade na alma de Manuel. Dia longo? Perguntou ele, reparando na ligeira tensão que lhe marcava o rosto. O costume. O Sr. Valente anda com a corda toda, especialmente com a auditoria do Grupo Carvalho, que é para a semana, respondeu ela, com um suspiro contido. Mas Manuel sentiu algo mais, uma hesitação na sua voz que não estava ali antes. Manuel conhecia o Sr. Valente apenas de 2 encontros rápidos, uma festa de Natal há 2 anos e um evento de caridade na primavera passada. O homem parecia daqueles que pisavam até a própria mãe para subir na vida, cabelo grisalho, sorriso falso que nunca chegava aos olhos, fato caro e um BMW preto reluzente. Manuel tinha sempre a sensação de que Valente via as pessoas como obstáculos, e não como pessoas. Como vai o projeto do tribunal? Helena perguntou, tentando mudar de assunto. Passou a inspeção das fundações esta manhã, respondeu Manuel, fechando o corta-relvas e puxando a corda para ver se arrancava. O motor rugiu à primeira tentativa. Vamos começar a demolição interior na próxima semana. Este edifício vai durar mais que todos nós. Mais tarde, sentados na varanda de trás, partilhando uma garrafa de vinho e vendo o pôr do sol pintar o horizonte do porto, Manuel e Helena desfrutavam daquele ritual silencioso que os ajudava a desligar do mundo. Helena encostou a cabeça ao ombro dele. Lembras-te quando vimos esta casa pela primeira vez? Disseste que a cozinha era pequena e que o quintal precisava de trabalho. E que podias tratar de tudo. Ela sorriu para ele, aquele sorriso que o fazia sentir-se em casa. Estavas certo sobre o quintal. Ainda estou a trabalhar na cozinha, admitiu Manuel, rindo-se. Mas Roma não se fez num dia, e também não tínhamos a senhora Santos a trazer aparelhos avariados todas as semanas. Riram-se, e durante um momento tudo parecia perfeito. Mas Manuel não fazia ideia de que, em menos de 48 horas, o mundo cuidadosamente erguido por eles começaria a rachar perigosamente. Parte 2. Da manhã de terça-feira, Manuel Silva já estava no Tribunal do Porto às 6 horas, a rever as plantas com o seu capataz, Antônio Ribeiro. O tempo nublado fazia as pedras centenárias do edifício parecerem ainda mais imponentes, mas o trabalho exigia atenção ao pormenor. Desmontar as antigas lambris da sala do tribunal sem danificar as molduras originais. Enquanto atualizavam a instalação elétrica para os padrões modernos, o fiscal da Câmara quer que mantenhamos a integridade arquitetônica, disse Antônio, apontando para um trecho do projeto. Mas algumas vigas de suporte parecem meio comprometidas. Manuel estudou os riscos assinalados. Vamos reforçá-las como deve ser. Este edifício vai resistir a qualquer tempestade, até as que a burocracia nos lança. O telemóvel vibrou com uma mensagem de Helena. Vou ficar até tarde outra vez. Não esperes por mim. Amo-te. Era a terceira mensagem assim em 2 semanas. Manuel franziu o sobrolho, mas afastou o pensamento. Era época de auditorias,
e ele sabia que os contadores estavam em guerra contra o tempo. Às 5 da tarde, a equipa tinha removido 3 seções de lambris sem danos. Manuel estava a analisar o progresso quando o telefone tocou. Era Helena, com a voz tensa. Vou chegar ainda mais tarde do que pensei. O Sr. Valente quer que revisem os ficheiros esta noite. Até que horas? Manuel perguntou, com um aperto no peito. 10, talvez 11. Desculpa, amor. Sei que íamos escolher os armários da cozinha esta noite. Os armários podem esperar. Vais conduzir com cuidado. Sim, prometo. Amo-te. Manuel passou a noite na oficina a construir uma estante para o quarto deles. O trabalho manual ajudava a pensar, mas algo na recente atitude de Helena preocupava-o. Não era desconfiança, porque a base do casamento deles era confiança, mas sim uma inquietação que crescia lento, como uma fissura invisível. Às 11h15, os faróis do Renault iluminaram as janelas da garagem. Manuel largou a lixa e foi até a cozinha, justo a tempo de ver Helena entrar. A primeira coisa que reparou foi a maneira como ela mancou Helena. O que aconteceu à perna? Ela forçou um sorriso, mas Manuel apanhou a forma como ela evitava apoiar o peso na perna esquerda. Nada de grave. Fui desajeitada e tropecei no passeio junto ao escritório. Deixa-me ver. Ela desviou-se para as escadas, agarrando-se ao corrimão com uma força inesperada. Só um hematoma. Vou tomar um banho quente, depois vou para a cama. Manuel ficou a observar enquanto ela subia, lembrando-se dos passeios irregulares da zona antiga do Porto e da Sra. Santos que, no ano passado, tentará esconder danos numa obra. Sentiu aquele tom cauteloso, típico de quem tenta gerir uma informação delicada. Pouco depois, ela saiu do banho, já de pijama, movendo-se com mais naturalidade. Já te sentes melhor? Perguntou ele. Muito. Obrigada por não fazeres drama. Deitaram-se, mas Manuel ficou acordado, atento à respiração dela. Parecia adormecer depressa demais para alguém verdadeiramente cansado. Quando a certeza de que ela dormia profundamente chegou, Manuel levantou-se e desceu até a cozinha. A carteira de Helena estava na bancada, junto ao telemóvel que ela deixara aberto. Manuel vasculhou as mensagens, nada fora do normal, só trabalho, algumas mensagens com a irmã, listas de compras. Mas reparou na última chamada efetuada às 18h47, quase 2 horas depois da mensagem em que ela dizia que ficaria até tarde, e feita para um número desconhecido. Memorizou o número, guardou o telemóvel e voltou para a cama. Na construção, aprendeu-se a confiar nos instintos. Quando algo parecia errado, geralmente estava. E o desafio era perceber quão grave era a fissura antes que tudo desabasse. Parte 3. A quarta-feira amanheceu cinzenta e chuvosa, transformando a renovação do tribunal numa verdadeira coreografia entre lonas e prazos apertados. Manuel passou a manhã a coordenar os eletricistas, mas a sua mente continuava a vaguear pelo número estranho no telemóvel de Helena e pelo misterioso telefonema. Ao meio-dia, decidido a esclarecer as dúvidas que o consumiam, Manuel discou o número. Do outro lado, uma voz firme e segura respondeu: Valente e Associados, fala o Sr. Valente. Manuel engoliu em seco e desligou imediatamente, sem dizer uma palavra. Por que o telefonema tão tarde e a partir de um número não guardado? A dúvida mordia-lhe a consciência. Quando chegou a casa às 18h30, o Renault Clio de Helena já estava na garagem. Ela estava na cozinha, ainda vestida com o blazer azul marinho, a cortar legumes para o jantar. A luz fraca da cozinha realçava sua silhueta elegante, calças justas de tecido fino, sapatos de salto médio que a mantinham ereta e um colar delicado que brilhava discretamente sob a luz da lâmpada. Chegaste cedo, comentou ela, sem desviar o olhar da tábua de cortar. Estive a pôr em dia uns relatórios do Grupo Carvalho, respondeu Manuel, tentando soar descontraído. Notou uma rigidez no seu corpo, uma tensão invisível que não estava ali na semana anterior. Como está a perna? Melhor? Ainda dói. Ela fez um gesto para a sala de jantar. Podes pôr a mesa? Quero começar antes que os legumes fiquem moles. Durante o jantar, Manuel tentou decifrar as entrelinhas das respostas de Helena sobre o trabalho, as pressões no escritório e os desafios da auditoria. Ela falava com naturalidade, mas havia um peso invisível nas suas palavras, como se carregasse um segredo que não se atrevia a partilhar. Depois da refeição, Manuel foi ajudar a Sra. Santos com o triturador de lixo que há semanas fazia barulhos estranhos. A viúva, uma senhora de idade com cabelos brancos presos num coque e um sorriso gentil,
Vivia sozinha na casa ao lado e era praticamente uma avó para a vizinhança. És um vizinho e tanto, Manuel, disse ela, enquanto ele desmontava o aparelho. A tua Helena tem sorte de ter um homem que sabe mexer nestas coisas. 20 minutos depois, Manuel tirou uma moedinha e 2 tampas de garrafa do triturador. Como está a Helena? Perguntou a senhora Santos, curiosa. Ontem à noite ela chegou um pouco mexida. Estava a mancar e a blusa parecia amarrotada, como se tivesse passado por uma luta. Manuel hesitou. Deve ter sido um dia cansativo no escritório. Essas empresas fazem pressão demais, respondeu, tentando minimizar. Mas as palavras da senhora ficaram a ecoar-lhe na cabeça. Quando chegou a casa, sentiu um frio que não vinha do tempo. Na sala, Helena estava sentada no sofá, o portátil ao colo e os olhos fixos numa folha de cálculo. Levantou o olhar quando ele entrou. A senhora Santos está bem, sim, só um cêntimo preso no triturador. Manuel sentou-se à frente dela, olhando-a nos olhos. Helena, preciso que sejas honesta comigo. O que aconteceu mesmo à tua perna ontem? Por um momento, ela ficou em silêncio, depois fechou o portátil e olhou-o diretamente. Já te disse que tropecei no passeio. A senhora Santos disse que parecias ter passado por uma luta. Tens uma nódoa enorme no braço, e não é uma nódoa qualquer. São marcas de dedos. Helena enrolou a manga para mostrar o hematoma escuro no antebraço, do tamanho da mão de um homem. Ninguém fez nada, Manuel. Eu caí. Alguém agarrou-te com força suficiente para deixar marcas. Diz-me a verdade. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos verdes dela. Não é como pensas, então conta-me. O que aconteceu? Depois de um silêncio pesado, ela desabafou. Foi o Sr. Valente. Ele estava irritado com umas discrepâncias nos ficheiros do Grupo Carvalho. Achava que eu tinha cometido um erro que podia custar o contrato. Gritou comigo e agarrou meu braço, mas foi só um instante. Depois pediu desculpa. Ele pôs as mãos em ti. Não foi nada grave, só estava frustrado. Manuel levantou-se, o rosto duro. E tu ainda o defendeste. Não queres criar problemas no trabalho, mas isso não pode continuar assim. Por favor, não compliques mais. Mas Manuel já estava a discar o número do agressor. Do outro lado, a voz de Valente era fria e arrogante, mas Manuel ouviu uma ameaça clara. Isso não é problema teu, Silva. A tua esposa cometeu um erro grave e eu mostrei o meu descontentamento. Se esperas que vá pedir desculpa, estás muito enganado. Manuel desligou e virou-se para Helena, que o observava com olhos arregalados. Faz as malas. Vais ficar na casa da tua irmã esta noite. O que ele disse? Vai saber que o jogo mudou. Parte 4. Na manhã de quinta-feira, às 6 horas, Terry Carvalho chegou à casa de Manuel Silva. Parecia o mesmo homem discreto de sempre, estatura média, porte compacto e olhos azuis que pareciam absorver cada pormenor ao seu redor. Vestia um fato cinzento simples e carregava uma pasta de couro que poderia facilmente pertencer a um inspetor fiscal ou agente de seguros. Café preto. Ofereceu Manuel, conduzindo-o até a cozinha. Terry sentou-se e abriu a pasta, tirando um bloco amarelo e uma caneta. Disseste que o Sr. Valente é o problema? Sim. Manuel explicou tudo em detalhe, desde a agressão até a arrogância do homem que agora ameaçava sua família. Terry escutou atentamente, anotando cada palavra. Gravaste a chamada? Não, mas Helena ouviu toda a conversa. Testemunhas são sempre boas, disse Terry, fazendo mais uma anotação. O que queres que faça? Manuel pensou na humilhação de Helena, nas noites em claro, e na sensação de impotência que o tinha invadido. Quero que ele perceba que as ações têm consequências. Quero que se arrependa de ter posto as mãos na minha mulher. Terry sorriu pela primeira vez. Arrependimento pode ser arranjado de várias maneiras. Quão profunda queres que seja a lição? Manuel não hesitou. Profundo o suficiente para que nunca mais toque em nenhuma mulher. Terry fechou a pasta. Vou precisar de 48 horas para montar o quadro completo. Antecedentes, finanças, relações, fraquezas. Depois falamos das opções. Manuel sentiu um misto de alívio e ansiedade. Terry era um solucionador de problemas, daqueles que não se encontram nos anúncios nem têm cartão de visitas, mas que fazem o que tem de ser feito, longe dos olhos da lei. Passou o dia a pesquisar Valente na internet. Encontrou fotos profissionais, perfis em redes sociais com viagens luxuosas, participações em eventos de caridade e uma biografia que pintava o típico empresário de sucesso do Porto. Mas,
Por baixo da fachada, Manuel sabia que havia rachaduras profundas. Mais tarde, Helena ligou-lhe do apartamento da irmã, a Francisca, que a estava a afogar em comédias românticas e gelados. Terapia, dizia ela, sei que estás zangado, mas por favor, não faças nada que piore as coisas. Prometo que não vou fazer nada estúpido, respondeu Manuel, olhando pela janela para a casa da senhora Santos, onde a luz quente radiava pela noite fria. Mas o que Manuel planeava não tinha nada de estúpido. Era um jogo calculado, onde cada peça tinha um lugar e um tempo. E Valente ia aprender, da pior maneira, que mexer com a família de Manuel Silva tinha consequências que nem os seus fatos caros podiam proteger. Não vou deixar ninguém magoar a minha família, murmurou para si próprio, enquanto preparava a batalha que se aproximava. Parte 5. Na tarde de sexta-feira, Manuel encontrou-se com Terry numa pequena cafetaria na zona da Boa Vista, um lugar discreto onde ninguém prestava muita atenção aos clientes. Terry estava num canto, com um café preto na mão e um jornal aberto à frente, fingindo ser um simples cliente. Quando Manuel se sentou, Terry deslizou uma pasta manilha cheia de documentos e fotografias pela mesa. O Sr. Valente é uma personagem interessante, começou Terry, sem rodeios. Manuel folheou os documentos, registros financeiros, fotografias de vigilância, e notas detalhadas sobre os hábitos e fraquezas do contador. Perguntou como Terry conseguirá tudo aquilo: registros públicos, impostos, licenças, processos judiciais. O que as pessoas deixam à vista, se souberes onde procurar, e quais são as fraquezas dele? Manuel perguntou, curioso. Dinheiro, imagem e controlo, respondeu Terry, apontando para os documentos. Apesar do estilo de vida luxuoso, ele está endividado até ao pescoço. O BMW? Alugado. O apartamento na Foz? Hipoteca pesada. O negócio mal lucra e ele anda a fazer malabarismos financeiros há mais de um ano. Manuel franziu o sobrolho, e a imagem. Valente faz parte de 2 conselhos de caridade e frequenta um clube empresarial exclusivo no centro da cidade. A reputação é tudo para ele. Qualquer escândalo e tudo desaba. Controla tudo pessoalmente, não delega nada. Se desaparecer por uns dias, o negócio cai. Manuel examinou as fotos. Valente a sair do prédio, a almoçar em restaurantes caros, um homem a fingir sucesso enquanto seu mundo desmorona. E agora? Perguntou Manuel. Agora, é só puxar a corda até ele se enforcar, respondeu Terry com um sorriso. Eles passaram a tarde a traçar a estratégia, horários, hábitos, pontos vulneráveis. Quando Manuel saiu do café, já tinha um plano para ensinar a Valente uma lição que ele jamais esqueceria. Mais tarde, Helena telefonou do apartamento da irmã. Quando vais voltar para casa? Em breve. Tenho de tratar de umas coisas primeiro. Estás a assustar-me, Manuel. Isto não és tu. Ela tinha razão. O homem honesto e trabalhador que ela conhecera estava a transformar-se num estratega implacável, movido por uma fúria silenciosa. Amo-te, disse ele, sem explicar mais. Na manhã seguinte, Manuel foi a uma unidade de armazenamento em Matozinhos, onde guardava equipamentos que nunca pensara usar, telemóveis anônimos, computadores com ligações anônimas à internet e dinheiro em notas pequenas. Era o seguro que criará quando um empreiteiro tentará extorquir a sua empresa anos antes. Ligou para um número fornecido por Terry e marcou uma consulta fictícia numa agência de investigação privada, relatando um caso de violência doméstica envolvendo Valente. Nos dias seguintes, várias denúncias anônimas começaram a inundar diferentes entidades. Controle de qualidade, finanças, licenciamento profissional, tudo aparentemente desconectado, mas cada uma a aumentar a pressão sobre Valente. Enquanto isso, nas redes sociais, perfis falsos de supostos funcionários e clientes começavam a circular histórias de assédio e comportamento inapropriado, pintando o contador como um homem de caráter duvidoso. A tempestade estava a formar-se. E Valente não fazia ideia do que o esperava. Mas no meio de tudo isto, um mistério permanecia. Quem era realmente Terry Carvalho? Um amigo fiel ou uma sombra perigosa? Manuel sabia que a resposta poderia surgir quando menos esperasse, e que o próximo capítulo desta batalha poderia redefinir tudo. Fim da parte 5.